Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar, irmãs, sobre um assunto muito sério e eu já tenho falado nisso aqui no canal. E antes disso, né, antes de começar a falar sobre esse assunto que eu quero falar, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo, teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? A Bíblia vai dizer aqui em 2 Coríntios, no capítulo de número 6, no verso 14, que diz assim, eu vou ler, viu, irmãs? Diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que tem parte com o fiel, ou o que tem o fiel com o infiel? O que com senso tem? Templo de Deus com os ídolos, não sois o templo do Deus vivente? Como Deus disse, neles habitarei, com eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não toqueis em nada imundo e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãs, eu falei aqui uns tempos atrás sobre algumas decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, e essas decisões elas precisam ser de forma assertiva, porque existem coisas, irmãs, que não dá para errar. E uma das decisões que nós precisamos pesar muito na balança e ter muito cuidado, irmãs, muito cuidado mesmo, com quem que nós vamos casar, primeiramente, porque o casamento ele se pressupõe que é para a vida inteira. E cada caso é um caso, eu não quero generalizar, viu? Eu não quero generalizar, até que porque cada um sabe o que passa. Então, eu não quero aqui generalizar, mas eu quero aqui citar algumas experiências e ciências que eu tenho tido ao longo desses anos com relação a mulheres que têm sofrido nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, na sua vida conjugal. E às vezes, irmãs, o que eu percebo é que muitas dessas mulheres poderiam ter tido e ter um futuro brilhante se aguardassem um pouco mais, se pedissem a direção de Deus, se esperassem um pouco mais, se jejuassem, se orar no período da escolha. E repito aqui mais uma vez, eu não quero generalizar, até porque cada caso é um caso, toda regra existe a sua exceção. Tem muitos homens que às vezes não professam cristianismo, mas são homens de caráter. Então, cada caso é um caso, viu, irmãs? E evangelho é mudança de caráter, mas eu me sinto no senso de responsabilidade de vir compartilhar a palavra de Deus no que diz respeito a esse assunto. E o que eu tenho percebido, irmãs, é um sofrimento muito grande. Às vezes, pelo fato de nós mulheres, né, não ter aguardado um pouco mais, ter esperado em Deus, ter sofrido uma pressão social, porque existe toda uma pressão, não somente da sociedade, quanto da família. Você não vai casar, e já está passando o tempo.
Ih, já tá com 20 e pouco, já tá com 30 e pouco, já chegou aos 40, vai ficar solteirona, vai ficar pra titia. Irmãs, são comentários, às vezes em reuniões de família, às vezes a própria família. E ali a mulher, ela se desespera, né? Às vezes como é que eu posso dizer? Para tirar um pouco essa pressão social. E é necessário você estar muito em Deus, é o que eu falo para as irmãs, para as meninas, né? Para as irmãs, né? Que vem, que procura, que fala. Mas eu converso, eu falo com muita gente. E existe sim casamentos muito abençoados e que se tornam referência. Mas é necessário, viu, irmãs, estarmos muito atentas com relação a isso para não sofrer uma pressão social e nem da família, até que porque quem vai conviver com a pessoa é você. E por que eu estou falando isso, irmãs? Eu estou falando isso, irmãs, não somente decisões com relação ao cônjuge, quem você vai escolher, ou melhor, que Deus vai escolher para você, porque Deus traz, Deus quem prepara o bom encontro. Você observa, eu quero aqui citar um outro exemplo da Bíblia. Eliezer, quando vai escolher uma esposa para Isaac, ele orou antes, mas ele foi também porque Abraão mandou ele lá. E ali, irmãs, foi uma resposta de oração, e Deus, ele responde orações. Por que eu estou falando isso, irmãs? Porque eu gravei isso aqui um tempo atrás, mas teve uma irmã que mandou um testemunho, eu não vou ler o nome dela, tá? Mas o testemunho, o relato dela tá aqui, e aquilo dali, irmãs, é o exemplo, o retrato fiel daquilo que eu tenho encontrado no dia a dia, com pessoas que eu converso, com irmãs. E às vezes são irmãs que às vezes você olha assim, são pessoas, são mulheres, né? E meninas, às vezes até mais jovens do que eu, que você olha assim, a pessoa com potencial, com uma vida brilhante, irmãs, mas uma união errada, o fato da impaciência, de ceder àquela pressão, porque não é fácil não, viu, irmãs? Existe pressão social hoje para tudo. Até inclusive os cabelos brancos. Nossa, mas você está envelhecendo, vai pintar o cabelo? Irmãs, é muito sério. É muito sério. Então você precisa estar muito firme em Deus para não ceder às pressões sociais que lhe são impostas. E irmãs, e a irmã comentou aqui no canal, ela comentou, mas eu não vou ler até para não expor. E eu não quero aqui falar também só de, porque eu li ali na Bíblia, de que sociedade tem. Tem pessoas às vezes que pensam, ai, Raquel, então eu só tenho que casar com crente, com cristão. Depende, irmãs. Às vezes, olha, eu vou falar uma coisa que não se escandaliza, viu? Tem homens, às vezes, católicos, e às vezes até que não estão ali todos os domingos, mas são pessoas que às vezes têm muito caráter, viu? Muita seriedade com relação ao caráter. Então, irmãs, o que eu quero aqui falar com vocês, viu, amada igreja? O que eu quero aqui falar com vocês, conversar. A irmã, ela escreveu assim, irmã Raquel, isso aí é um exemplo muito sério, porque ela falando que ela morava num barraco de madeira. Eu não vou ler o nome dela aqui, viu? Se ela me autorizar, eu até leio, mas eu não vou, embora ela tenha colocado aqui o comentário publicamente, porque quando você coloca aqui publicamente, subentende-se que todo mundo, as pessoas, uma boa parte, irá ler. Mas ela falando que ela era bem pobrezinha mesmo. Era ela e a mãe dela. E ela morava num barraco de madeira. Um barraco de madeira. E eu já morei, viu, irmãs? Num barraco de madeira. Madeira mesmo, madeira, tábua. Eu já morei assim, irmãs, já vivi assim. E, irmãs,
É difícil, muito difícil quando você tá nessa situação, porque às vezes pode entrar animal peçonhento, viu? Que eu não gosto nem de ficar falando o nome. Então, assim, é uma vida muito difícil. Ela disse que ela orou, pediu a Deus, era ela e a mãe dela. Mãe, Deus deu um emprego para ela de concurso público. E hoje um concurso público é uma das alternativas de você ter uma estabilidade financeira. E pelo que ela falou ali, irmãs, eu até converso com irmãs. Teve uma irmã que me chamou, né? Eu dou a mentoria, ela pediu, ela fez a mentoria, depois ela pediu, ela gostou tanto da mentoria que ela pediu para eu dar uma mentoria profissional. E ali eu estava conversando com ela sobre profissões. O concurso público é uma alternativa muito boa. E eu vou falar, irmãs, eu como cristã, você faz a sua parte no concurso público, você estuda, mas na minha visão é Deus que abre a porta para você passar e ficar ali vitalício. Irmãs, o que que aconteceu? Deus deu para ela esse concurso público, para aquela irmã pobrezinha. Morava num barraco de madeira, só ela e a mãe dela. E ela fala que o concurso público era um concurso bom, que ela não ganhava assim mal não. Pelo que ela relata, não era pouquinho dinheiro, não, era um dinheiro assim que dava para viver, um salário bom, um dinheiro bom. Irmãs, olha só, exemplifica isso aí que eu tô falando, irmãs. Então, irmãs, e ela ali com a vida, Deus abriu a porta da faculdade. Saí, irmãs, Deus ouve a oração, Deus vê a aflição, Deus vê, Deus vê. E ali, ó, Deus abriu as comportas para aquela moça, ela passou no concurso. Depois Deus abriu uma porta de uma faculdade para ela. Irmãs, que benção, ó, que benção. Irmãs, daqui a pouco ela conheceu uma pessoa. E outra coisa, irmãs, que eu quero aqui falar para você. Nós precisamos ter cuidado, não é quando tá lá embaixo, não. É quando Deus começa a te exaltar. Aí é que nós precisamos redobrar a nossa vigilância. Quando Deus começa a te exaltar na terra dos viventes. Quando aquelas provas, aquelas lutas de outrora, Deus já tirou, Deus já abençoa, Deus já começa a abençoar financeiramente, Deus já começa a te prosperar, Deus vai abrindo os caminhos. É nesse período que a nossa atenção ela precisa redobrar, tá? Ter cuidado para não transformar a bênção em maldição, irmãs, para a nossa própria vida mesmo. E porque às vezes, irmãs, Deus nos dá a bênção e às vezes não sabemos administrar aquela bênção. E ali, irmãs, o que que aconteceu ali? Irmãs, ela ficou naquele momento, naquele ápice, Deus abençoou, irmãs, ela conheceu um homem. Começou a namorar com aquele homem. Ela não foi firme com aquele homem. Firme porque o namoro do mundo, os homens estão acostumados, irmãs. O homem não casou com ela. Ela ficou naquele namoro. Foi morar com aquele homem. Ficou morando com aquele homem, não casou com aquele homem. E relacionamento, irmãs, quando a Bíblia fala união de aliança, só de você ter uma relação sexual com aquela pessoa, você já está tendo uma aliança. Os demônios, as maldições que estão na vida daquela pessoa, passa tudo para você. Passa, demônio, passa tudo, tudo, tudo de ruim. Assim como também coisas boas. Se aquela pessoa tem coisas boas na vida dela, né? Na vida dele, no caso, passa também. E assim como de ruim, irmãs, a vida daquela moça arruinou. Ela ficou nisso porque isso é uma maldição.
E ali ela teve 2 frutos dessa união. E as crianças que nasceram com deficiência. Olha só, irmãs, porque já havia uma maldição na vida desse homem. E ali ela falando, irmã Raquel, minha vida não vai mais para frente, eu não tenho tempo para nada e eu vejo que eu fiz uma escolha errada. Olha aí, irmãs. Porque é muito trabalho. Imagina, irmãs, cuidar de 2 pessoas deficientes. E ela mesma, ela confessa que Deus foi muito bom e ela ali. Então, irmãs, a tônica desse vídeo é muito cuidado, muito cuidado. Devemos primeiro orar ao Senhor, buscar ao Senhor para Deus nos dar livramento de certas armadilhas. Viu? O fato, às vezes, de estar numa igreja não significa que é ovelha, mas pode ser um lobo. E muitas das vezes é um lobo. Mas existem muitas maldades. Pasmem todas vocês, né? Às vezes existem homens que até se submetem a casar, fazer ali todo o protocolo, porque ele tem uma intenção de possuir, de ter aquela mulher. Irmãs, tem coisas assim que eu me sinto constrangida de falar aqui nesse canal, porque eu não sei para onde que vai esses vídeos. Mas tem homens que ele faz ali todo um protocolo, ele faz todo o jogo daquilo dali, e depois a mulher corta um dobrado. E ele fala, você não queria casar? Então, depois, irmã, depois é só a misericórdia. Tem homens que só a misericórdia. E Deus, ele sonda a mente e o coração, irmãs. Deus, ele sonda. E não tem espírito de engano que fique de pé diante de uma mulher que ora ou de um homem que ora. E sobretudo se for uma mulher, se você tem uma chamada, um ministério na sua vida, irmãs, um passo errado desse acaba até com o ministério que Deus te confiou. Então isso é muito sério, a pessoa tem que estar ali muito alinhada. Tem que ser uma pessoa que some com você, que queira construir um homem que tenha sonhos, que tenha metas, um homem que seja fiel a Deus, porque se ele for fiel a Deus, ele vai ser fiel a você. Tem que ser fiel a Deus. Quem não é fiel a Deus não é fiel a ninguém, nem a ele mesmo, irmãs. Eu gosto muito de pessoas sinceras. Não, eu não vou ficar... Tem pessoas que é assim, eu não vou ficar na igreja vivendo de aparência. Não, eu vou para o mundo. A pessoa está sendo fiel. A pessoa está sendo fiel. Fiel a ela mesma. E sincera com ela mesma. Não, eu não vou ficar, irmã Raquel, eu não vou ficar em cima do muro, na igreja, com o pé na igreja, todo mundo. Então eu vou para o mundo. O dia que eu tomar a decisão... Mas a pessoa está sendo clara. A pessoa, irmã, está sendo clara. E ali, irmãs, tem gente que... Tem pessoas, irmãs, que às vezes estão ali, mas estão de aparência dentro da casa de Deus, irmãs. É um joio. E infelizmente, irmãs, tem homens que fazem, são tão maquiavélicos que não estão nem aí com os princípios do matrimônio, irmãs. Quer porque quer a mulher, porque cisma, porque quer a mulher. E depois, irmãs, acaba com a vida daquela mulher. Acaba mesmo. E existem casos que a mulher às vezes se submete. Então, irmãs, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. E outros casos que nós tomamos ciência, e o homem fica ali, naquilo dali, naquilo dali, naquilo dali, às vezes não quer nem ter filho com a mulher, irmãs.
Olha que maldade, irmãs. Não querem, não querem. Mas tem coisas que são aberrações, eu não entendo isso. Então são coisas que precisamos orar, buscar, colocar diante de Deus. E ali aquela irmã falando, citando ali, citando. E ali eu li com futuro brilhante. E ali um homem que... E as pessoas veem, mas precisamos ver muito. Quem são essas pessoas? E orar mesmo, jejuar, fazer campanha de oração para Deus revelar, porque senão você traz uma maldição para sua família. Traz uma maldição para sua família, que depois, irmãs, é difícil. Onde muitos ficam a vida inteira infelizes e insatisfeitas debaixo de uma maldição, às vezes de um jugo. E ali, irmãs, não tem mais como voltar atrás, né? Até tem, mas o trabalho que dá, a situação que dá, as consequências são muito grandes. Até tem como voltar atrás, porque Deus, ele resolve. Então, irmãs, precisamos estar muito atentas, viu? Muito atentas, porque a consequência de um matrimônio é, inclusive, gerar. Um casal saudável, ele quer gerar. Agora, um homem que casa com a mulher é saudável, isso chega a ser até um pecado. Por que não quer ter filhos? Mas eu vejo isso, não quer ter. Que ali o sangue de Jesus tem poder, mas então, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar diante de Deus, pedir a Deus graça e misericórdia. Se você está assim, ore, clame ao Senhor, busca o Senhor, se santifica, coloca diante de Deus, peça perdão a Deus. Peça mesmo perdão a Deus pelas escolhas erradas, por ter se precipitado. E você, mulher, não se precipita, espera com paciência no Senhor. Eu, assim, aplaudo aquelas mulheres que falam, irmã Raquel, eu estou esperando no Senhor. Amém, irmã? Amém? Glória a Deus. Então, irmãs, vamos estar em Deus. A paz.